Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje a gente vai falar de um documento fundamental para o reconhecimento da cidadania italiana, que é a certidão de não naturalização, que é o documento que prova, que o italiano que emigrou ao exterior, ele não perdeu a nacionalidade italiana. Bom, pessoal, esse documento que a gente vai falar hoje é chamada certidão de não naturalização, Na verdade é certidão negativa de não naturalização, que a gente chama de CNN, é a prova de que o italiano, o dante causa, que transmite a cidadania até você, ele não perdeu a nacionalidade italiana, ele não se naturalizou, por exemplo, brasileiro, tá? Mas muitas vezes a gente se depara com a certidão positiva de naturalização. E as pessoas questionam, Tajid, se eu me deparo com um documento desse e se o meu dante causa, ele se naturalizou brasileiro, significa dizer que eu perdi esse direito? A gente vai explicar isso agora para vocês. Bom, o importante, pessoal, é vocês saberem que a cidadania italiana ela é transmitida no momento do nascimento. Ok? Então, se você pega, por exemplo, uma árvore genealógica sua, onde todos os indivíduos foram casados, ou aquele que não foi casado declarou a certidão de nascimento do filho, aquele que transmite a cidadania italiana. Se você pega mais um documento provando que o italiano ele não se naturalizou estrangeiro, ou seja, a certidão negativa de não naturalização, significa que seus documentos estão todos ok e você sim tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Agora, se você pega esse documento e verifica que o italiano se naturalizou, por exemplo, brasileiro, é importante que você faça a seguinte pergunta. Essa naturalização brasileira, ela aconteceu antes ou depois do nascimento do filho? Ou seja, imagina que o italiano é o seu bisavô e que o filho dele é o seu avô. Então a pergunta é, esse bisavô que nasceu na Itália, veio para o Brasil, foi para o Brasil, e se naturalizou brasileiro, essa naturalização, ela aconteceu antes ou depois do nascimento do seu avô? Por quê? Se ela aconteceu antes do nascimento do seu avô, significa dizer que no momento em que seu avô nasceu, o seu bisavô, no caso o pai dele, já não era mais um cidadão italiano. Portanto, houve ali a quebra da corrente da transmissão, ok? Então o direito ele não foi transmitido ao seu avô, por quê? Quando seu avô nasceu, seu bisavô era apenas cidadão brasileiro, porque ele já tinha feito o pedido de naturalização brasileira e tinha perdido a italiana. Agora, se essa naturalização aconteceu depois do nascimento do seu avô, significa dizer que no momento em que seu avô nasceu, esse pai dele, o seu bisavô, ele era sim um cidadão ainda italiano, por isso a transmissão aconteceu. Nesse caso, pessoal, é importante que você saiba que apesar de você buscar esse documento e está lá escrito que é uma certidão positiva de naturalização e que consta sim a naturalização do seu antenato, do seu dante causa, isso não significa, não implica na perda do direito. Ou seja, é uma certidão positiva de naturalização, mas na verdade com efeito negativo. Então, só reprisando para vocês não terem dúvida. Certidão negativa de naturalização, problema nenhum, a transmissão foi feita. Certidão positiva de naturalização, você vai ter que verificar. Se essa naturalização aconteceu antes do nascimento do filho, significa dizer que houve a perda do direito. A naturalização depois do nascimento do filho é uma certidão que, apesar de ser positiva, ela tem efeitos negativos. Significa dizer que que o direito ele foi passado no momento do nascimento do filho. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.